Queria também agradecer aos organizadores, agradecer pelo convite feito para falar aqui, cumprimentar cada um de vocês, em particular a Maria Regina e o Marco Aurélio Garcia. Vale dizer que o Celso Amorim, que vai estar hoje à noite, o Samuel, que teve hoje de manhã, e o Marco Aurélio Garcia, eles são os principais intelectuais orgânicos da política externa que a gente está debatendo aqui. Portanto, é um luxo que a gente tenha os três no mesmo dia, e é um luxo e é importante porque os três são alvo de frequentes ataques por parte da mídia conservadora e também por parte de uma subintelectualidade de direita, que geralmente é escolhida por essa mesma mídia para falar como especialistas, né, a respeito dos mais variados assuntos. Bom, na divisão de trabalho que foi proposta, o meu papel aqui é falar do tema da integração, dos seus avanços, dos seus impasses, dos seus desafios, do ponto de vista do Foro de São Paulo. Para aqueles que não conhecem, o Foro de São Paulo é uma instituição que foi criada por iniciativa principalmente do Partido dos Trabalhadores, a partir de um seminário que foi realizado em 1990 na cidade de São Paulo. Qual era, resumidamente, a situação do mundo e da região naquele momento, né? Tem três características principais. Primeiro, estava em curso uma ofensiva do chamado neoliberalismo. Era o Collor eleito aqui, era o Menem, eram as ideias do Estado mínimo, da abertura totalmente desregrada, das privatizações, da redução de direitos, predominando não só nessa região, mas em vastas regiões do mundo. Em segundo lugar, uma crise geral do socialismo da esquerda. Vamos lembrar que aquela época é a época da queda do Muro de Berlim, é a época da dissolução da União Soviética, é a época em que a Frente Sandinista de Libertação Nacional perde as eleições. E, em terceiro lugar, um predomínio unilateral, quase imperial, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saem da Guerra Fria se achando o império do mundo, se achando com o direito de fazer e acontecer. Um indicador dessa situação aqui na nossa região é que, durante muitos anos, o único país que tinha um governo, ou que era governado por um partido de esquerda, era Cuba. Qual que é a situação hoje, 23 anos depois, né? O neoliberalismo, que naquele momento estava em plena ofensiva, está em crise, está desmoralizado, está com imensas dificuldades. O socialismo saiu da UTI, começa a recuperar a cor. A esquerda volta a ocupar espaço político no mundo. E, em terceiro lugar, está em curso um questionamento muito forte a essa tentativa dos Estados Unidos de se impor como império mundial. Eu, pessoalmente, entendo que é correto falar que a gente vive um declínio relativo da hegemonia dos Estados Unidos no mundo, ainda que eles continuem sendo uma potência econômica brutal, uma potência midiática brutal, uma potência militar ainda mais brutal, mas que enfrentam problemas crescentes para exercer esse poder em escala internacional. E um indicador dessa nova situação é que partidos vinculados ao Foro de São Paulo, ou de maneira mais ampla, partidos de esquerda, partidos populares, partidos democráticos, partidos socialistas, ou governam ou participam de governo em mais de 10 países da nossa região. E aonde não são governo, são, em geral, a segunda força política do país. O que é que explica essa mudança, né, de 90 até agora, de 1990 até agora? De maneira também muito sintética, por um lado, o desgaste, o fracasso das políticas neoliberais, que provocaram um repúdio crescente das populações que moravam nos países onde os governos adotaram essas políticas, e, por outro lado, acertos daqueles que faziam, como nós, oposição ao neoliberalismo. E o principal acerto foi que se conseguiu, aqui na nossa região, fazer uma combinação, uma articulação adequada entre a luta de ideias na sociedade, a crítica a esse modelo neoliberal, a luta social, os movimentos sociais, a mobilização da sociedade, a luta política e eleitoral, movida não só pelos partidos, mas principalmente pelos partidos, e a ação dos governos. E um exemplo dessa combinação, para pegar algo mais recente, foi a derrota da ALCA, em 2005, que foi produto da ação combinada de governos progressistas e de esquerda, ação de partidos, mobilização social, que enterrou
o que era o principal projeto integracionista encaminhado pelos Estados Unidos. O Foro de São Paulo, portanto, é uma instituição que participou e contribuiu para essa mudança na correlação de forças na América Latina e do Caribe. América Latina e Caribe. Como é que o Foro de São Paulo, então, enxerga o tema da integração? Primeiro que lembramos que esse não é um tema novo. Essa questão da integração da nossa região atravessa toda a história, né? Agora, é um tema que ganha uma importância e uma urgência completamente diferentes, engrandecidas nessa situação que a gente vive hoje. Como é que a gente, no Foro, caracteriza a situação atual, né? Com as seguintes ideias. Primeiro, que a gente vive um deslocamento geopolítico, que já foi citado, ainda que não com essa denominação, a gente vive um deslocamento geopolítico no mundo. O que é o fortalecimento do polo Ásia, do polo China, é muito mais do que o fortalecimento de um país. Quer dizer, há um deslocamento do centro geopolítico do mundo. Há esse processo de declínio dos Estados Unidos, que interessa não só pelo seu declínio, mas interessa principalmente porque os Estados Unidos estão fazendo absolutamente tudo o que podem para deter e reverter esse declínio. E a má notícia para nós é que um dos principais instrumentos que eles detêm para isso, ou seja, um dos mecanismos que eles dispõem para deter e reverter o declínio, é a brutal força militar que eles acumularam ao longo das últimas décadas. O que faz dos Estados Unidos a maior ameaça à paz mundial hoje. Em terceiro lugar, a crise, que, como já foi abordado aqui por outros ao longo do dia, é uma crise estrutural, é uma crise global, ainda que ela impacte de maneira diferente as regiões, os setores econômicos, os setores sociais, e tudo isso junto gera uma instabilidade muito forte que produz, como uma das suas consequências, a tendência a formar blocos regionais. Quer dizer, desde os anos 90, essa tendência a formar blocos regionais vem se acentuando e é um mecanismo de autodefesa num mundo em crise, num mundo de instabilidade, num mundo de declínio da potência hegemônica, num mundo de emersão de outras potências. Esse quadro internacional, ele acentua na nossa região o conflito entre duas políticas de integração. Porque existem duas grandes políticas de integração na nossa região. Existe a integração subordinada, que é aquela que os Estados Unidos pretendem implementar, e que se traduziu no NAFTA, que se traduziu na tentativa de implementar a ALCA, que se traduz nos tratados de livre comércio, que se traduz agora nessa Aliança do Pacífico. E existe a política de integração autônoma, que se traduz, por sua vez, em instituições como a CELAC, como a Unasul, como a ALBA, como o Mercosul.2, tá certo? Ou seja, aquele que foi reformatado após a chegada dos setores progressistas e de esquerda a vários governos da região. Que tipo de integração o Foro defende? Evidentemente, uma integração de tipo autônomo, certo? Primeiro, por razões defensivas. Quer dizer, a integração é essencial para nos defender das ondas de choque dessa situação internacional que eu descrevi aqui. Não só as ondas de choque econômicas, mas as demais ondas de choque dessa situação de crise mundial. E segundo, porque a integração, também razão defensiva, reduz a ingerência externa. E reduzir a ingerência externa é fundamental para que a gente possa seguir o caminho que nós escolhemos seguir, e não o que os outros querem impor a nós. Mas também nós defendemos a autonomia, não apenas por razões defensivas, mas também porque a integração autônoma, ela é essencial para que a gente aproveite, em benefício da nossa população, da população da nossa região, esse imenso potencial político, cultural, natural, energético, etc., 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 que a nossa região dispõe. E, atenção, não se trata apenas de aproveitar aquilo que a gente é e tem, mas também lembrar que o todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, a sinergia desse processo de integração faz com que esse potencial, que já é grande, adquira uma importância muito maior. Nós, os partidos que integram o Foro de São Paulo como tal, têm a noção clara de que a integração é um processo de longa duração, é um processo multifacético, é um processo estruturante, e quando eu falo de processo estruturante, quando a gente fala de processo estruturante, nós estamos nos referindo pelo menos a 3 dimensões. Primeiro, do ponto de vista político.
o processo de integração ele será efetivo se ele for baseado na criação, no longo prazo, de uma soberania popular regional. Criar mecanismos democráticos e também fazer com que esse processo de integração seja sustentado, tenha apoio político na população dos nossos países, é algo decisivo. Também, quando a gente fala de um processo estrutural, a gente também está se referindo ao âmbito econômico. A integração tem que ser um processo de criação de uma infraestrutura produtiva regional, articulada. E, terceira dimensão, e a longuíssimo prazo, a mais importante, o processo de integração tem que ser visto também como de natureza cultural. Se trata de criar uma visão de mundo, não apenas um pensamento de uma elite intelectual, mas uma visão de mundo de massa latino-americana e caribenha. Coisa que para nós aqui no Brasil é um plus mais difícil, porque o nosso país, por N razões, foi educado a pensar e agir de costas para a América Latina. E também o Foro de São Paulo trabalha com a ideia, que já foi defendida aqui, de uma integração que seja capaz de superar as assimetrias e não aprofundar as assimetrias. Evidentemente, nós compreendemos que a integração é um processo em disputa. A integração não é, a bandeira da integração não é uma bandeira apenas da esquerda. Já falei que existem aqueles no nosso continente, Estados Unidos, por exemplo, que defendem uma integração, mas defendem uma integração subordinada à metrópole, subordinada a eles. Mas também, como já foi dito aqui, participam do processo de integração governos, partidos, setores sociais que adotam orientações políticas de centro-direita, de direita. E é útil e importante que o processo de integração os inclua, porque é uma integração da região. E, portanto, se um determinado país da região escolhe ter um governo com uma orientação política XYZ, feito isso nos marcos da democracia, esse país deve continuar fazendo parte do nosso processo de integração. E mesmo dentre aqueles que compartilham de um ideário progressista, de centro-esquerda, de esquerda, há diferentes modelos de desenvolvimento. Há desde aqueles que defendem que a nossa região seja uma região marcada por um capitalismo com alto grau de bem-estar social, até aqueles que defendem um desenvolvimento regional, uma integração com um viés claramente socialista. Como o Foro de São Paulo é um espaço plural, do ponto de vista ideológico, ele não é uma organização comunista, socialista, ele tem no seu interior, desde partidos nacionalistas até partidos comunistas, passando por toda a gama. O mínimo denominador comum que nos interessa nesse debate é uma recusa do neoliberalismo e da ingerência imperialista, a defesa de um novo padrão de soberania, ou seja, uma soberania nacional que se articule com a ideia da integração regional, e também a defesa de um desenvolvimento que amplie os patamares de democracia, de igualdade e de bem-estar social, e não, como é da tradição da maioria dos nossos países, aquele tipo de desenvolvimento que é combinado com ditadura, com ampliação da desigualdade, ampliação da dependência externa. Um aspecto importante também é que o Foro defende uma integração que seja latino-americana e caribenha, não apenas sul-americana. Claro que é muito mais fácil falar de integração sul-americana, mais fácil entre aspas. Mas, pensando do ponto de vista estratégico, uma integração consequente, ela tem que ser latino-americana e caribenha. Porque o processo de integração é um processo de luta contra a hegemonia dos Estados Unidos. E, portanto, se trata de fazer com que a influência dos Estados Unidos suba para além do Rio Bravo. Aqueles que assistiam um filme de faroeste antigamente vão lembrar, né? Sem falar que se trata de incluir países sem os quais a nossa identidade estaria incompleta, como o México, como Cuba, como o Haiti, e como vários países que são colônias hoje, que é bom introduzir essa discussão aqui. Nós estamos produzindo um processo de integração regional numa região em que ainda subsistem colônias, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, como é o caso de Porto Rico. Não apenas na região da América Central e do Caribe, mas aqui do nosso lado,
como é o caso das Ilhas Malvinas, que continuam sob ocupação da Inglaterra e sob protesto de toda a região. Bom, o foro tem uma enorme expectativa, a gente está aqui num debate sobre o Brasil, o foro tem uma enorme expectativa quanto ao Brasil. De maneira geral, ao reconhecimento do papel positivo que o Brasil, desde 2003, e que a nossa política externa tem cumprido nesse processo de integração. E a expectativa em geral é que o Brasil jogue um papel ainda mais forte e ainda mais ativo. Mas é importante compartilhar com vocês, não que seja uma posição oficial, mas sim, de maneira informal, críticas que aparecem de alguns setores, dentro do Foro de São Paulo, à postura brasileira. Primeiro, há 3 críticas fundamentais que vale a pena compartilhar aqui. Primeiro, a percepção de que, às vezes, o Brasil se descola um pouco da América Latina e do Caribe. A ideia do Brasil como se o Brasil pudesse ser uma grande potência ou um polo internacional, um BRICS, à parte da região. Não é essa a posição, evidentemente, nem professada, nem praticada ao longo desses 10 anos, mas é bom dizer aqui que nos últimos anos cresceu, nos últimos anos me refiro ao período Dilma, e portanto à gestão patriota, no Itamaraty, cresceu a crítica ao que poderia ser um certo distanciamento em relação à América Latina e uma inflexão BRICS. Quando, na verdade, como já foi dito aqui pelo Marco Aurélio, a possibilidade do Brasil jogar um papel destacado no cenário internacional está diretamente vinculado a ele ser, entre aspas, um porta-voz da região. Um segundo tipo de crítica que aparece é que, em alguns momentos, o Brasil atua com uma timidez incompatível com o tamanho, com o respeito e com a importância que ele já tem. Podemos citar desde um caso que tem grande importância, ainda que ele seja tópico, que é esse caso do Snowden. Havia uma imensa expectativa que fosse o Brasil a oferecer, porque um país que já recebeu em asilo um cidadão como Stroessner, tem motivo para receber gente melhor do que ele. E, mais importante que esse caso, que é um caso tópico, é a impressão que o Brasil demora a destravar ações que são essenciais para o processo de integração. Exemplo, o Banco do Sul. Vou ficar aqui nesse exemplo. E um terceiro tipo de crítica, essa mais importante de analisar, não que ela seja correta, mas porque ela é muito presente, é a ideia de que o Brasil teria uma postura subimperialista. Ou seja, o Brasil fala de integração, mas na verdade, ele gostaria de se comportar frente à região como os Estados Unidos se comportam. Obviamente o que eu vou falar aqui é a minha opinião pessoal, não quero que envolva ou seja visto como opinião do foro. Essa crítica ao que seria uma política subimperialista do Brasil é uma crítica curiosa, porque na maioria das vezes ela não é uma crítica à ação do Estado brasileiro ou à ação do governo brasileiro. Em geral, é uma crítica à falta de ação do Estado brasileiro ou falta de ação do governo brasileiro, o que abre margem para que empresas brasileiras que levam a bandeira do Brasil, tá certo? Queimem o nosso filme no exterior por fazerem fora mais ou menos o que fazem aqui. O que coloca para nós a necessidade de interferir nesse modus operandi das empresas privadas brasileiras no exterior. Fazer com que elas se subordinem aos interesses da política externa. Como resolver isso? Primeiro, garantindo que a política externa brasileira mantenha um perfil alto. Retomo aquilo que eu já disse. Há uma impressão generalizada de que nos últimos 3 anos a política externa brasileira baixou de perfil. Em segundo lugar, como eu já disse, subordinar a ação dessas empresas ou fazer com que elas atuem nos marcos da política externa e não contra essa política. O que é uma coisa de mão dupla, porque, evidentemente, isso exige que também os governos dos países onde as empresas brasileiras atuam implementem, façam existir, façam cumprir uma legislação de proteção social, ambiental, etc. Não se pode querer cobrar do governo brasileiro que resolva o conjunto do problema. Muitas vezes, a gente enfrenta em reuniões internacionais críticas que deveriam ser, primeiro, autocríticas. E, em terceiro lugar,
É fundamental que o que é hoje ainda, basicamente, na minha opinião, uma política de governo, a política externa brasileira hoje ainda é essencialmente uma política de governo, se converta numa política de Estado, né? O que implica derrotar, enfrentar e derrotar três grupos, três setores que resistem à política externa que nós estamos avaliando aqui. Primeiro, setores muito fortes na intelectualidade e na grande mídia, que pensa, como já foi dito, de maneira extremamente colonizada. É impressionante como as redações dos grandes meios de comunicação no Brasil e uma parte dos nossos think tanks, das nossas universidades, trabalham com uma maneira de ver o mundo, ver a região, ver o Brasil, ver a nossa política externa, que responde aos interesses dos Estados Unidos e das potências europeias, e não aos nossos interesses. Implica também em enfrentar a resistência política que existe em setores do aparato de Estado, do parlamento, em governos subnacionais, a nossa política externa. E também enfrentar a visão curta de uma parcela do nosso empresariado que não compreende que, até do ponto de vista dos seus interesses empresariais, o Brasil deve fazer um amplo investimento no desenvolvimento regional. Um amplo investimento no desenvolvimento regional. É fundamental que a gente faça e ganhe essas três batalhas, porque isso é que permite transformar o que é uma política essencialmente ainda de governo, e, portanto, pode ser alterada, tá certo? Fazer com que ela persista mais a longo prazo. Isso implica em colocar em discussão um tema que é o tema do modelo de desenvolvimento, que é um tema basicamente interno. Nós aqui enfrentamos no Brasil, e não só no Brasil, também na Venezuela, também na Bolívia, nós enfrentamos o desafio de superar a herança do colonialismo, a herança do desenvolvimentismo conservador, a herança do neoliberalismo, que segue brutalmente influente. A presença e a força do capital financeiro a gente vê pelas seguidas decisões do Copom aumentando taxa de juros, né? E pela tarifa cobrada pelos bancos privados brasileiros, que é 5 vezes maior, tá certo? Pelo menos. E está posto para nós um desafio imenso no Brasil e na região, que é de construir um modelo de desenvolvimento de outra natureza, né? Um modelo de desenvolvimento que alguns de nós chamamos de democrático popular. Nós estamos muito longe disso ainda, evidentemente, que não é segredo para ninguém, foi dito claramente quando fui chamado. Eu sou da direção nacional do PT, e é óbvio que nós avaliamos que a gente está muito melhor hoje do que a gente estava na época do Fernando Henrique, ou do que o Brasil estaria se o Serra ou o Alckmin tivessem ganho a eleição. Mas também estamos muito longe ainda daquilo que a gente quer para o país em âmbito de democracia e de bem-estar social. Por isso é que a direção do PT, assim como a presidenta Dilma, saudaram as mobilizações sociais que ocorreram. Quero deixar isso claro, em função do que foi dito na mesa anterior, que a nossa opinião como partido é saudar, reconhecer a legitimidade, ficar contente com a mobilização social e achar que essa mobilização nos ajuda, porque ela coloca na mesa os temas de mais bem-estar social, mais democracia, porque diferente do que aconteceu na Espanha, nos Estados Unidos, a gente está tendo mobilização por desemprego, por queda de salário, porque os direitos foram perdidos. Não, as pessoas querem mais direitos, e é bom que queiram, e querem mais democracia. Não tem nenhuma visão conspirativa a esse respeito. E nessa linha do desenvolvimento, de que a gente ainda está longe, também no tema ambiental, né? Eu sou industrialista convicto, sou defensor da tecnologia, não tenho absolutamente nada de pachamâmico, tá certo? Não compartilho nenhum preconceito religioso, nem católico, nem evangélico, a respeito desses temas do desenvolvimento da ciência, mas eu acho um erro grave a gente minimizar ou ridicularizar algumas demandas ambientais, porque, na verdade, a história brasileira não é uma história de desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. A história brasileira é uma história de desenvolvimento com desrespeito brutal ao meio ambiente, às populações camponesas, aos indígenas. E, por fim, a última opinião que eu queria dar aqui é sobre esse tema momentoso, que desde ontem está nos corredores,
que é, bom, nós temos uma política externa que vem de 2003 a 2013, mas há uma impressão de que 2011 para cá teria havido uma queda no perfil, uma inflexão na política, né? Alguns atribuem, já foi dito aqui no dia de hoje, isso a um problema de personalidades, né? Não foram ditos nomes, mas é como se a personalidade da presidenta Dilma ou a personalidade do patriota não permitissem dar à política externa o mesmo patamar que ela atingiu no período Lula. Claro que há diferenças, tá certo? Quem assistiu ontem à noite e assistiu hoje de manhã percebe que há diferenças de perfil óbvias, tá certo? Mas o mais importante, na minha opinião, não é psicologizar, tá certo? É tentar localizar as inflexões políticas reais, né? E, na minha opinião, o fundamental é que houve uma mudança no ambiente interno e no ambiente externo, desde que nós ganhamos a eleição em 2010. No ambiente interno, o grande empresariado mudou sua postura frente ao governo Dilma, tem uma postura de enfrentamento, tem uma postura de não contribuir para o processo de crescimento econômico e desenvolvimento do país, apesar, e cresceu o discurso em setores da direita, de que com esse nível de emprego, com esse nível de salário, com esse nível de política social não dá. Quer dizer, eles não querem que a gente avance, não querem que a gente melhore. E também houve uma mudança no ambiente externo. Aquilo que o Lula chamava de marolinha, como foi dito por alguém aqui, a Dilma chamou de tsunami. Ou seja, os impactos, a onda de impacto da crise cresceu e nos pegou com muito mais intensidade nesse mandato. O que faz com que a gente viva não apenas uma situação nova, mas uma situação também em que a direita regional está em total processo de contraofensiva. Vejam o que aconteceu na eleição na Venezuela, vejam o que aconteceu em Honduras, vejam o que aconteceu no Paraguai. A direita regional, com seus aliados europeus, os que fizeram ato de pirataria com o governo do Evo Morales, e com seu aliado do norte, tá certo? Estados Unidos, estão em ampla ofensiva contra os governos de esquerda, contra o processo de mudanças da região, o que criou um ambiente muito mais conflitivo, né? No qual, portanto, o que está posto para nós é aprofundar o processo de mudanças em cada país da região e acelerar o processo de integração. A solução para enfrentar esse quadro é mais integração, mais mudança, né? E encerro dizendo que, apesar da situação ser uma situação, como eu disse, bastante perigosa, a viver perigoso, a gente deve ser profundamente otimista, né? Porque todo momento em que tem crise na metrópole foi momento em que aqui na nossa região a gente deu um salto de qualidade, né? O período das grandes revoluções burguesas lá foi o período das independências aqui, a crise dos 30 lá foi o ciclo de industrialização aqui. A gente agora tem uma grande crise mundial e é a grande oportunidade, uma janela aberta para a gente dar um salto de qualidade. Um salto de qualidade que a gente tem que dar juntos, como região. Como região. Então, essa oportunidade aberta para nós, ela coincide, e não é uma coincidência banal, coincide com uma presença, com uma força política dos partidos de esquerda e progressistas na região que nunca houve. É a primeira vez que os setores democráticos, os setores progressistas, a esquerda regional, podem enfrentar uma crise dessas, detendo o governo de importantes países da região. Então a gente tem uma situação que é uma janela de oportunidade e temos meios, instrumentos à disposição dessas gerações que estão aqui que nossos antecessores não tiveram. Então isso, na minha opinião, é razão de sobra para a gente ser bastante otimista, comemorar muito o que foi feito, mas comemorar na expectativa de fazer muito mais nos próximos anos. Obrigado.